maior ocorrência de problemas fitossanitários, climáticos e incidências de anomalias de ordem fisiológica. Isso aqui é bastante interessante, pessoal. Nas nossas aulas a gente vai comentar, né, de maneira mais abrangente e às vezes mais específica também sobre isso. Problemas fitossanitários é tremendo, depende. Por exemplo, por que eu falei há pouco ali, eu não sei se ainda está acontecendo na cultura da batata, porque ela não deixa de ser uma hortaliça. Ela não deixa de ter aquela característica, ocorrência de problema fitossanitário. E a Rhizoctonias solari, que é uma doença que ocorre na batata, ocorre aí perdas de até 100% das lavouras, tá? Assim como o Phytium, também ocorre amorchamento da planta, percas de 100% da planta, 100% da produção. São duas doenças terríveis e que, principalmente por causa da Rhizoctonias solari, em outros locais se abre espaço para se produzir, porque naquela área já não pode se produzir. Aí tem que deixar um número correto lá de anos, aquele terreno, para se fazer o uso novamente. Então é um problema. Quando a gente trabalha com hortaliças, é isso que acontece. E muitas hortaliças têm esse problema. Gosto de, fazendo, né, outra lembrança aqui, gosto de dizer, um indicador bastante bacana para você verificar se na sua área de horticultura, lógico que tem outras culturas que também são indicadores, mas dentro da área da horticultura, você quer saber se tem ali problemas com nematóides de galha, por exemplo, faz o plantio de tomate. Cara, faz o plantio de tomate, você vai verificar que quando você tirar a raiz, tiver a reboleira, você vai conseguir observar na hora. E a gente encontra isso de maneira muito fácil, né? A gente acaba observando isso de maneira muito fácil nas áreas, quando se faz o plantio de certas culturas, porque certas culturas é hospedeiro natural de certas doenças, é hospedeiro natural. Ali em relação à praga também, da mesma maneira, algumas plantas ali é mais natural para certas pragas, né, para o aparecimento de certas pragas. A gente tem muito mais problemas, porque a gente trabalha com um número muito grande. A grande verdade é essa, a gente trabalha com um número muito grande de espécies. Então, pragas, doenças, de maneira geral, elas vão ocorrer em intensidade. Então, não é diferente dos tratos culturais, é de maneira intensiva o aparecimento. E o combate, obviamente, ele também terá de ser de maneira intensiva. Ele vai precisar ser de maneira intensiva. E anomalias não está também só relacionado a problema fitossanitário, uma baixa temperatura, alta temperatura, isso faz também com que ocorra perdas de produção. Por exemplo, né, a cultura do tomate, ele tem vários problemas, né, fitossanitário aí, a pinta preta, ele tem problema com a traça, assim, enfim, tem vários tipos de problemas, mas também ocorre ali, né, alguns tipos de distúrbios fisiológicos por falta, por exemplo, de algum nutriente, como por exemplo o cálcio. Ocorre podridões na região ali do fruto, ocorre podridão no pedúnculo, né? Então a gente tem problema com boro, má formação lá desde o início do florescimento, ou seja, a gente tem uma infinidade de problemas e depois, obviamente, a gente lembra de tudo agora, mas depois a gente vai mostrar isso de cada coisa que acontece para vocês, né, de acordo com a aula. E existem muitos distúrbios, e aí se a gente pegar também em ordem de clima, estiolamento de planta, ou seja, aquele crescimento desordenado com falta de radiação solar, problema com crescimento de raiz, ordem fisiológica, mas que está relacionado à produção de muda, às vezes embolou a raiz, tem vários tipos de problema, moçada. A gente ficaria horas só falando disso aqui agora, não sair desse ponto, porque existem vários problemas fitossanitário, climático, que ocorrem anomalias ali, e que muitas vezes a gente confunde.
A gente não sabe se aquilo ali, às vezes, é de uma questão de nutrientes, se é de clima, se é fitossanitário. Por isso que tem que ser muito bem investigado. Por isso que eu costumo dizer que a parte de horticultura é extremamente complexa, porque tudo acontece ali e ao mesmo tempo, muitas vezes. Joia? Então, seguindo, pessoal, para a gente ficar muito tempo nisso. Altas rendas líquidas por área cultivada, como mostrei para vocês na aula passada. É possível a gente obter vários ciclos durante o ano, é possível obter escalonar várias vezes a ocorrência tanto do plantio quanto ali da colheita, e a gente consegue obter rendas muito maiores do que grandes culturas, dependendo, obviamente, ali do trabalho, do esforço sendo colocado em cima dessa atividade. Falando em atividade, é uma atividade agrícola desenvolvida nas 4 estações, que corrobora isso, que concorda com isso. A gente consegue produzir em verão, em outono, em inverno, na primavera, sempre tem algum tipo de hortaliça que é adaptada àquelas condições. Ou sempre tem alguma espécie que a gente consegue colocar praticamente nas 4 estações. O que vai mudar é a variedade, uma variedade que é de inverno, por exemplo, utilizar um híbrido, né, entre aspas, não se importa muito com as mudanças do clima, baixamento, aumento de temperatura e etc. Então, ele é mais homogêneo nesse sentido. E a gente tem isso no mercado para a gente utilizar, que são híbridos. São sementes mais caras, obviamente, né? São mudas ali que de sementes mais caras, mas para se produzir em uma época onde, de repente, a oferta é baixa, vale a pena. E seguindo, né, a utilização na alimentação humana de forma in natura, significa ao natural, da maneira que se faz a colheita. Grande parte das hortaliças a gente sabe que é dessa maneira. Né, lavou ali, fez ali a saladinha ali, tá pronto. Uma grande parte a gente pode utilizar dessa maneira. Então não tem um gasto agregado além disso, né? Mas obviamente que a gente consegue fazer muitas coisas, mesmo com plantas in natura, a gente consegue fazer vários preparos, né? Enfim. Pessoal, em resumo, né? Trazendo mais essas características aí, eu sei que vocês já pegaram a essência aí das características dessas plantas. São plantas de porte baixo, o que é interessante, pois vai possibilitar a gente utilizar espaçamento estreito. A gente tem cultivo de hortaliças que é com 15 centímetros entre plantas. A gente tem hortaliças que é com 30 centímetros entre plantas, 50. Por exemplo, 15 cenoura, uma rúcula, 30 centímetros, por exemplo, um alface, uma folhosa, 50 centímetros, como, por exemplo, um repolho. Espaçamentos estreitos, a gente permite se colocar uma população alta dentro de um canteiro, dentro de um espaço. Isso permite a gente utilizar muito bem os espaços que a gente tem, que é limitado, que é natural da horticultura, é limitado o espaço que a gente tem. Portanto, devido aos tratos culturais intensivos, há necessidade de mão de obra especializada em maior quantidade. Aqui entra o gargalo da horticultura. Aqui entra o gargalo da horticultura. A gente pode ter tudo o que a gente falou anteriormente com relação a insumo, com relação à área. Mas o que é mais difícil é nós termos mão de obra especializada. Porque de vocês aí, por exemplo, um ou outro trabalhou ou pensa em trabalhar com horticultura. Horticultura, eu digo de maneira geral, seja na parte de floricultura, seja na parte de fruticultura, plantas ornamentais ou hortaliças, olerícolas. Eu falo de maneira geral. Tem poucas pessoas especializadas na área. Acredito que o meu colega lá de São Paulo, o Juan, deve estar ganhando bastante dinheiro, porque um colega que formou comigo na turma de 2004, aliás, a turma que entrou em 2004, na UEM, Estadual do Mato Grosso do Sul, ele
hoje ele é doutor, professor lá do estado de São Paulo, de algumas faculdades, e ele dá consultoria na área de produção de citros. Quem dá assistência em produção de citros que vocês conhecem? Não tem, né? Não tem. E quem dá assessoria na produção de hidroponia, que é algo extremamente importante dentro das hortaliças, por exemplo? Pouquíssimo, se vocês conhecem aí, é por sorte. Normalmente vocês não têm. Então não tem mão de obra especializada. Geralmente essa mão de obra ela tem que ser treinada no momento, ou vai aprendendo, tentativa e erro, né? A horticultura tem muito disso. Questão da tentativa e erro acontece também, né? Principalmente quando um horticultor ele inicia ali sem ter muito suporte técnico. Como as áreas são menores, podemos aprimorar os tratos culturais, que são intensivos, podendo-se utilizar a polinização manual, produção de mudas em recipientes, ralhamento dos frutos, adubação foliar, etc. Beleza, aqui dá para a gente comentar algumas coisas. A gente tem área menor. Nós não temos hectares e hectares de soja, de milho. A gente pode tentar alguma coisa diferente, fazer com que isso se torne mais intensivo ainda. Como, por exemplo, polinização. Em plantas em curcubitáceas, família das abóboras, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer uma polinização natural, porque se a população de insetos, de polinizadores for baixa, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, né? Antes disso, né, também comentar que a gente pode usar reguladores para fazer com que hormônios vegetais, para fazer com que ocorra a formação de frutos ali de maneira partenocárpica, ou seja, sem a ocorrência da fecundação propriamente dita, utilizando reguladores. A gente pode fazer isso dentro da horticultura. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de algo que bastante bacana assim a gente pensar sobre isso. Não sei se foi no Globo Rural, não sei se foi em algum outro programa semelhante. Uma moça fez uma pergunta, falou assim, olha, eu tenho plantio de maracujá, e eu planto maracujá aqui na minha varanda em vaso, fica uma coisa mais bonita, né, a planta, bem verde, dá umas flores bonitas, mas ele não produz. Ele produziu uma vez ou outra, um fruto ou outro, mas não produz. Não produz, muito difícil ele produzir. E aí, né, ela disse de onde ela morava. Ela mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e na região central. Bom, eu não sei se eu preciso falar mais alguma coisa para vocês, para perceber se vocês entenderam por que não ocorre a frutificação no caso do maracujá. Vocês sabem por quê, né? Alguém quer dizer? Não. Agentes polinizadores? Qual? Por exemplo? Qual que é o... A mamangava. Cara, exato, é a mamangava, cara. Ele se encaixa certinho. A mamangava se encaixa certinho ali na flor, embaixo da flor. A flor, a parte de baixo do maracujá é feminina, a parte de cima, que é das anteras, é a flor masculina. Ele encaixa certinho e ele fica raspando a parte de cima ali da antera. Fica raspando e se enche o dorso. Ele se enche aqui a região do dorso de pólen. E aquele pólen, na hora que ele vai se abaixar para pegar o néctar da flor feminina, o pólen cai. Cara, é muito específico. É muito específico. Como imitar isso? Dá para fazer de maneira natural? Dá. Se a moça fizesse isso, pegasse uma flor lá, arrancasse uma flor só, pegasse lá, ou então coletasse, e fizesse ali a polinização, talvez ela obtesse sucesso, ela ia produzir, daria para responder ela dessa maneira. E a gente pode fazer esse tipo de tentativas. Tentativa e erro, dentro da produção hortícola. A gente tem espaço para fazer isso, esse tipo de tentativa. Então é bastante comum. A adubação foliar, por exemplo, nossa, é polêmica. Quando a gente começa a falar de adubação, nas aulas de adubação, mas metade da aula perguntando sobre adubo foliar.
E adubo foliar é aquela polêmica toda, porque grandes culturas nem sempre há resultado. A planta é diferente, cara. As plantas são diferentes. Aqui a gente está falando de ciclo curto. Então, a chance de funcionar é muito maior uma adubação foliar dentro de plantas hortícolas. E a quantidade vai ter ali relativamente menor para essas plantas, por causa do porte da planta. Vai aplicar em milho? Olha o porte da planta. Aplicar no alface, olha a diferença da área. Pode ser rentável. Pare e pensa um pouco sobre isso, né, turma? Pare e pensa um pouco sobre isso. Eu faço adubação foliar. Eu vou dizer para vocês, eu estou com 2 TCCs agora de aluno, 2 TCC de aluno, o Bruno e o Lurian, que estão se formando, e eles vão tirar essa prova agora, de um novo adubo foliar que a gente estava trabalhando, e eu queria ver a melhor dose. Que ele funciona, a gente já vê isso, mas eu quero saber a dose, porque não tem especificação para as hortaliças. Mas a gente vai fazer aí uns experimentos para verificar o que a gente pode utilizar aí de maneira, né, sustentável. O que vocês acham disso?